Voltando do intervalo, meu boa noite ao meu colega, o Lorival Santana, nosso analista internacional. Vamos para o assunto que a gente vai analisar logo mais. Lorival, a Ucrânia, ela começou a empregar agora bombas de fragmentação recentemente fornecidas pelos Estados Unidos. Bombas são antipersonel, sobretudo na frente de combate. E Moscou, novamente, voltou a atacar com ondas de mísseis, diversos mísseis, nós vamos falar disso também, as infraestruturas ucranianas para exportação de grãos. Isso foi pela terceira noite consecutiva. Confira. Em pronunciamento, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que até esta quinta-feira, a Rússia usou cerca de 70 mísseis de diversos tipos, além de 90 drones iranianos, para atacar as cidades portuárias de Odessa e Mykolaiv. A infraestrutura destes locais, usada para armazenar os grãos que seriam enviados a diversas partes do mundo, foi destruída. Moscou descreveu os ataques como uma retaliação pelo bombardeio ucraniano à ponte da Crimeia, na última segunda-feira, e que todos os seus alvos no sul ucraniano foram atingidos. Depois de se retirar do acordo de grãos do Mar Negro, a Rússia anunciou que, a partir desta quinta-feira, passaria a considerar hostis todos os navios que se dirigissem às águas da Ucrânia sob a alegação de que estariam transportando armas, ao invés de alimentos. E que seus países seriam vistos como parte do lado ucraniano da guerra. Kiev respondeu com medidas semelhantes para todos os navios com destino à Rússia ou regiões ucranianas ocupadas. Diante do risco de uma crise alimentar global, o Conselho de Segurança da ONU fará uma reunião de emergência na sexta-feira para discutir as consequências humanitárias do fim do acordo. Uma possível escassez de alimentos em países africanos e do Oriente Médio, que dependem da importação dos grãos ucranianos, é uma das principais preocupações da organização. Lorival, a questão que está no ar aqui, ela tem a natureza militar. Os russos têm a capacidade de interdict, de impedir completamente o funcionamento da infraestrutura de exportação de grãos dos ucranianos. Eles aparentemente estão tentando isso com mísseis muito avançados e com a ameaça de atacar navios civis. A Ucrânia respondeu na mesma moeda. A Ucrânia tem a possibilidade de exportar grãos ainda por terra. Mas trem. Qual é a capacidade militar russa de impedir isso por mar? Bom, pelo mar eu acho que a capacidade é quase total, né, William? Eles bloqueiam os mares Negro e de Azov desde dezembro de 2021, 2 meses antes da invasão por terra, né? Exatamente com esse propósito. E a gente estava discutindo aqui antes de entrar no ar, né, os mísseis que foram usados são mísseis muito rápidos, né, que, segundo um porta-voz da Força Aérea Ucraniana, viajam a mais de 3.000 km por hora, que são os mísseis... O coronel Yuri Inat. Que são os mísseis Onyx, que foram 7 disparados e a Ucrânia tem muita dificuldade de interceptá-los. E também 4 mísseis KH-22, que são mísseis antinavios, que foram desenhados exatamente para atacar também a costa, né? De resto, também mísseis Kalibr, Iskander, que são mísseis potentes também. Tudo isso demonstra que a Rússia está priorizando essa estratégia de destruir essa infraestrutura. Ela tem usado nessas últimas 3 noites, ela tem usado uma tática, que é a tática de overwhelm as defesas aéreas da Ucrânia. Ela emprega um grande número de mísseis de diversos tipos. Esse Onyx ao qual você se refere, segundo o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, esse citado coronel Yuri Inat, eu estou aqui trazendo para vocês, sobretudo, a apreciação do que aconteceu ontem pelo Institute of Study of War. É um míssil extraordinário. Ele voa 2,5 vezes a velocidade do som, em grande altitude, e ele troca de altitude e passa a voar abaixo do radar a apenas 10, 15 metros desenhado também especificamente para alvos junto à costa. Agora, eles aparentemente, com os outros mísseis, não estão conseguindo esse efeito de uma massa tão grande de uma vez só que as defesas antiaéreas estão absolutamente tombadas, estão superadas pela quantidade de mísseis. São 3 noites consecutivas, né? E agora é por isso, talvez, que eles estejam usando
mísseis de cruzeiro, que são mísseis que eles poupam, que eles economizam. Pelos cálculos da Força Aérea ucraniana, eles tinham originalmente 250 desses mísseis KH-22 e usaram aproximadamente 150 contra a Ucrânia nesse ano e meio de guerra. Então, eles teriam mais 100. E eles têm economizado realmente esses mísseis, mas é por isso que eu digo que é prioridade para a Rússia agora destruir essa infraestrutura. Mas, terminando de responder a sua pergunta, o que os ucranianos têm estudado é escoar os cereais por terra, por ferrovia, com apoio logístico da União Europeia. Foi discutido também a possibilidade de usar o rio Danúbio, que vai desde a Alemanha, como você sabe, até a Ucrânia. Mas isso seria mais caro, né, mais custoso e mais demorado. Então, se os ucranianos têm conseguido usar muito bem as ferrovias, né? Os russos não têm conseguido contestar essa capacidade. Então, essa seria uma possibilidade, mas nada se compara, né, William, aos grandes graneleiros que saem pelo mar. O último assunto que a gente ainda pode abordar, a gente tem mais um minutinho ainda, é em relação ao que os ucranianos até aqui tentaram nessa contraofensiva. Os campos minados russos aparentemente têm sido um obstáculo formidável, até aqui não conseguiram os ucranianos superar. Isso, são milhares de minas que realmente os russos lançaram ali, o que demonstra que os russos não têm mais esperanças de avançar mais no território ucraniano e que a tática é realmente de negar o avanço ucraniano sobre o território conquistado pelos russos. Essa tem sido uma dificuldade muito grande, até mesmo os tanques de batalha americanos Bradley e Leopard 2 alemães têm tido dificuldade de avançar e até mesmo o equipamento de desminagem que os ucranianos têm, porque tal a quantidade de minas que os russos lançaram. Os russos realmente tornaram esses terrenos, que são terrenos abertos, campos abertos ucranianos, eles inviabilizaram todo esse território, que demonstra claramente que hoje os russos, o que eles querem fazer é negar, contestar o avanço ucraniano. Agora, com essa questão dos grãos e essa inflação de alimentos, né, de 8,5% que já foi causada nos últimos dias, os russos se arriscam a perder o apoio da África, né? E um sinal disso foi justamente a decisão da África do Sul de informar ao Vladimir Putin que, se ele fosse à cúpula dos BRICS, no mês que vem ele seria preso.